Boa noite, Sam. Eu me chamo Tiago. Quero te contar um ocorrido que aconteceu comigo no sítio da minha família. Já fazem 7 anos que isso ocorreu. Porém, confesso que nunca esqueci das noites que passei morando naquela casa, que foram as piores da minha vida. No ano de 2018, eu resolvi largar a correria da cidade grande e me mudei para um sítio da família no interior de Goiás. O meu avô havia falecido no ano anterior e a propriedade estava abandonada há alguns meses. Eu pensei que seria uma boa oportunidade para poder mudar minha vida, criar alguns animais, plantar algumas coisas e viver de uma forma simples, ali mesmo no interior. Esse sítio da minha família ficava numa região rural bem isolada. A casa mais próxima estava a uns 3 quilômetros de distância. Era exatamente a paz que eu estava procurando depois de anos vivendo no barulho de Goiânia. Nos primeiros dias morando por ali, eu me dediquei a arrumar aquela casa, limpar o terreiro e consertar as cercas, que estavam bastante quebradas. Logo depois comprei algumas galinhas, 2 porcos pequenos e 3 cabras para começar a criação. Era reconfortante acordar bem cedo e cuidar daqueles animais, algo que nunca tinha feito na minha vida. Mas após pouco mais de um mês morando naquela casa, comecei a notar que meus animais estavam sumindo. Primeiro foram 2 galinhas. Até achei que podia ser uma raposa ou algum bicho do mato. Depois sumiu uma das cabras. Aí eu fiquei bastante preocupado, mas ainda pensava se tratar de predadores naturais daquela região. Quando um dos porcos desapareceu sem deixar rastro sã, eu comecei a desconfiar que poderia ser coisa de um ladrão. Era comum na região o pessoal roubar animais de sítios mais isolados, como era o caso daquele. Foi então que comecei a vigiar durante a noite. Eu montei um esquema bem simples, Sam. Ficava acordado na varanda da casa com a espingarda do meu avô, observando o curral e o galinheiro. Nas 2 primeiras noites nada de estranho aconteceu. Porém, na terceira noite, eu vi aquela criatura. Na terceira noite de vigília, era assim por volta das 2 da manhã, quando escutei os animais ficando agitados. As galinhas começaram a cacarejar nervosas. As cabras batiam inquietas. Era um barulho que nunca tinha ouvido antes. Era como se estivessem sentindo a presença de algo terrível. Foi então que vi uma sombra se movendo perto do galinheiro. No primeiro momento, eu pensei que fosse uma pessoa, pois tinha o tamanho de um homem adulto, talvez até fosse maior. Peguei a espingarda e acendi a lanterna, pronto para dar um susto naquele ladrão. Quando a luz atingiu aquela criatura, quase deixei a arma cair no chão. Aquilo não era homem, nem um animal comum. Era uma coisa coberta de pelos escuros e grossos, com um corpo de formato muito estranho. Às vezes parecia estar em 4 patas, às vezes se erguia sobre 2. As suas patas dianteiras eram muito grandes e longas, com garras que eram afiadas. O mais assustador de tudo era a sua cabeça. Tinha formato meio de cachorro, meio de gente, como fosse um grande cheio de dentes amarelados. Seus olhos refletiam a luz da lanterna como 2 brasas vermelhas. Aquela criatura segurava uma das galinhas na boca, que ainda estava viva. Quando a luz da lanterna a atingiu, aquilo parou subitamente e olhou diretamente para mim. Ficamos nos encarando por alguns segundos que pareceram horas. Eu estava petrificado, Sam, sem conseguir puxar o gatilho da espingarda. Aquela criatura então inclinou a cabeça para o meu lado, como se estivesse olhando para mim, decidindo se vinha ou não para me atacar. Então,
Com um movimento rápido e impossível, aquilo se virou e desapareceu correndo naquela mata, levando a minha galinha nas mãos. Eu passei o restante daquela noite trancado dentro de casa, tremendo de medo. Até então eu nunca tinha acreditado nessas histórias de lobisomens, mas não havia outra explicação para aquilo que vi. Aquela coisa que estava atacando o sítio era um lobisomem. Nos dias seguintes, Sam, eu pesquisei tudo o que poderia ser sobre essas criaturas. Conversei com alguns vizinhos mais distantes, e alguns confirmaram que já tinham ouvido falar naquele bicho estranho, que aparecia de vez em quando por aquela região. Eu continuei morando naquele sítio por mais 2 semanas, Sam, mas o medo era constante. Toda noite eu escutava ruídos estranhos vindos da mata. Os poucos animais que me sobraram ficavam inquietos quando escurecia. Às vezes eu encontrava pegadas enormes na terra daquela dita criatura, mas o que mais me deixou com medo foi perceber que a criatura estava ficando mais ousada. Em uma certa noite, a vi passando bem perto da casa, como se estivesse andando pelo terreno. Em outra noite, encontrei arranhões na porta dos fundos, como se aquilo quisesse entrar. Foi então que pensei: quando acabarem os meus animais, qual vai ser a próxima vítima? Será que vai ser eu? Essa pergunta não me deixou dormir. No domingo seguinte, carreguei o carro com minhas coisas e voltei aqui para a cidade grande, aonde nasci, Goiânia. Deixei aquele sítio para trás, sabendo que provavelmente nunca mais voltaria. Hoje, Sam, 7 anos depois, ainda tenho pesadelos com aqueles olhos vermelhos me encarando da escuridão. E sempre que alguém fala em morar no interior, principalmente sozinho, eu conto essa minha terrível história. Algumas coisas, Sam, é melhor deixar onde estão, na escuridão da mata, longe das pessoas de bem. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.